O segundo seminário, Caminhando com a Diferença, tem o objetivo de promover um diálogo com profissionais de diversos setores acerca da necessidade de repensar a teoria e a prática no contexto da inclusão, levando a uma reflexão sobre o que é ser uma pessoa com síndrome de Down e ser uma pessoa com um transtorno do espectro do autismo, e as barreiras que impedem o protagonismo. O evento, que acontece no próximo dia 26 de abril, no Bloco C da Universidade Maurício de Nassau, às 6 da noite, tem como palestrantes Paula Arruda, médica pediátrica e fundadora da Associação Novos Rumos, e do pedagogo Vitor Eustáquio, sócio proprietário da Clínica Sumar. A carga horária é de 4 horas e os participantes terão direito a certificado. Mais informações e inscrições no DDD 81 99256-8792 ou no incluipe@gmail.com. Meu nome é Geórgia, eu sou professora e trabalho com desenvolvimento infantil. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre inclusão escolar. Para quem não sabe, Jasmine é minha filha, Thea tem 5 anos. Então, eu fico muito feliz de estar num evento deste, porque nada sobre nós sem nós. E aí eu fico muito feliz de termos um público que não só está aprendendo sobre, mas faz parte da militância de. Então, como a gente está no universo escolar, a gente parte da premissa que a escola deve se ajustar e tornar-se acolhedora e responsiva às necessidades de todo e de cada um dos cidadãos. Porque, historicamente, essas crianças ficam e ficavam fora da escola. Então, ainda hoje, a gente tem um censo básico rápido no município de Jaboatão e a gente tem pouquíssimos Downs matriculados nas escolas de educação infantil. E não é porque eles não existam, mas é porque eles não vão para a escola. A gente tem pouquíssimos autistas, pouquíssimos deficientes de modo geral. E a gente esbarra em 2 dificuldades. 1, o medo das mães. 2, a dificuldade de obtenção de laudo. Então, quando a gente vai falar de inclusão, a gente está falando basicamente de 2 universos. Um amplo, que é o das políticas, e um micro, que é o universo escolar. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esses 2. Então, quando a gente está na escola e para a gente falar de inclusão, alguns atores abordam algumas barreiras que não estão só na escola, mas sim na escola também, como uma das instituições sociais. E aí tem as barreiras atitudinais, arquitetônicas, comunicacionais, metodológicas, programáticas, e essas todas, elas dificultam, impossibilitam e afastam a criança não só do universo escolar, mas também da aprendizagem dentro da escola. Elas ficam no inclusão segregada. Ficam dentro da escola, mas a parte dos movimentos dentro de sala de aula ou dentro da escola que estão ali ocorrendo. A gente parte da premissa do direito humano, que é uma pessoa humana com direito à dignidade, para assim construir a sua identidade e o exercício da cidadania. Esse movimento começa na escola como processo inicial de formação. Então, a gente vive num país em que a criança obrigatoriamente está na escola a partir dos 4 anos. Sendo assim, a criança convive em casa até os 3 anos, 4 anos está na escola, e nesse período começa o seu processo de aprendizagem.
e de formação da pessoa humana, que aí são os processos de estruturação psicológica na formação social e nos processos de interação que ele vai ter na escola. Mas isso não começou de um dia para o outro, não é verdade? A gente teve alguns marcos legais, a gente teve alguns acordos em que o Brasil foi signatário para que isso chegasse até esse momento. Então, inicialmente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque até então ainda se infanticídio, crianças com deficiência congênita, elas eram assassinadas ou negligenciadas de várias formas. Em 1988, isso é assegurado na Constituição Brasileira. Em 1990, na Conferência Mundial da Educação para Todos, em Chantilly, um ponto fundamental disso é o direito universal à educação da pessoa com deficiência. Em 1994, a Declaração também de Salamanca, que foi voltada para as pessoas com deficiência. Aí vai ter a Convenção da Guatemala, e aí vem os direitos para o Brasil. Em 96 a gente vai ter a LDB, posteriormente a primeira Convenção Nacional da Pessoa com Direito, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência em 2006. Em 2001, dentro do PNE, que é o primeiro Plano Nacional da Educação, entra o direito das pessoas com deficiência e entra como financiamento, não é só política, mas também a parte do financiamento. Em 2002, começa a primeira resolução em que as universidades têm que preparar os professores e os profissionais para lidarem com esse público, porque até então era um público invisível. Em 2002, há o reconhecimento do Libras, né, como língua brasileira de sinais. E em 2005, o reconhecimento dela como disciplina. E isso dá um avanço significativo, apesar de até hoje ser negligenciado. A gente tem curso de inglês, curso de espanhol, curso de alemão, mas é muito pouco os cursos de Libras, não é verdade? Então, começa a ser instituída uma política nacional de educação inclusiva, o que é um avanço, porque nenhuma escola da ponta vai conseguir fazer isso se não tiver o órgão federal que promova isso. Em 2008, tem um avanço significativo, que é o atendimento educacional especializado. E minha fala vai se direcionar muito para esse atendimento. Tu volta um pouquinho, por favor? E aí, ela, na resolução número 4, ainda em 2008, tem a fundação da SRM, que é Sala de Recursos Multifuncional para Atendimento Educacional Especializado, que muita gente confunde com psicopedagogo dentro da escola, e que não é a mesma coisa. Mas é um atendimento educacional especializado para as pessoas com deficiência dentro da escola, que é a minha função e a função de Nelly. Eu acredito que de outros professores. Tem professor de AE aí? Aí tem um grupo muito bacana. Em 2012, apesar de toda essa discussão sobre deficiência, tem um grupo e um que fica de fora, que é o grupo do autista, do TEA. E aí, Berenice Piana, que é uma mãe militante, ela começa a pleitear a adequação da lei para os autistas. E aí ela consegue 2 ganhos. Um é da implementação da clínica escola e o outro é do acompanhamento terapêutico para os autistas. Porque o Libras, os surdos, têm direito ao intérprete, os cegos têm direito ao brailista, mas as pessoas com deficiência intelectual ou as pessoas com outras demandas ficam à margem desse processo. E aí a gente tem a LDBI que fecha, porque quando ele dá abertura a, por exemplo, a implementação a superação de barreiras comunicacionais, ele abre também para, além dos surdos, os autistas e as pessoas sindrômicas. E quando ele abre para as deficiências sensoriais,
para além do cego e do surdo, também abre para os autistas, que têm as desregulações e desorganizações sensoriais. Então, a gente volta para isso. Não adianta a gente pegar esse público, colocar dentro da escola sem um suporte, correto? Aí tem aquelas barreiras que a gente já viu, não foi? Arquitetônica, comunicacional, urbanística, programática. Vocês já ouviram falar nisso, não já? Eu acho que dali só tem duas que são mais novas para vocês, que é a metodológica. Já ouviram falar? A barreira metodológica. A barreira metodológica, ela diz respeito quando a gente planeja uma atividade e esse planejamento não tem um desenho universal, não tem uma abrangência que dê para todos os públicos. Então, acontece muito isso na sala de aula. O professor planeja uma atividade, bota no quadro escrito e não para pensar que tem alguém com baixa visão na sala de aula que não vai enxergar o quadro. Isso é uma barreira metodológica. Ele não se organizou para aquele aluno que tem baixa visão. Então, isso é uma barreira metodológica. E aí, com a lei, vem o atendimento educacional especializado. O que é isso? É uma sala especializada para atendimento das crianças e pessoas com deficiência. Essas salas, elas têm que ter na escola pública e privada. Nas faculdades, escolas de educação infantil, fundamental, médio e técnico. E aí é onde está uma barreira programática e atitudinal. Vocês conhecem faculdades que tenham a SRM? Vocês conhecem escola particular que tenham a SRM? Então, essa é uma barreira que a gente precisa romper. Porque não é favor, é lei. E a gente precisa fazê-la cumprir. Então, o Estado, ele organiza isso. Isso tem que estar no projeto político-pedagógico de todas as escolas, e aí a gente inclui público e privado, porque muita gente acha que essa política é só para o público, e não é. É para o público e para o privado. Deve ter salas de SRM, que é as salas de recursos multifuncionais, que a gente vai explicar um pouquinho. Eu trouxe fotos para que a gente conheça um pouco dela. E o atendimento educacional especializado, que deve ser feito por uma professora, pedagoga ou licenciada, especialista em educação especial, ou atendimento educacional especializado, que não é a psicopedagoga. A psicopedagoga, ela vai ter uma outra função, que também pode ser somado à escola. Mas, legalmente, o que reza a resolução é um especialista em atendimento educacional especializado. A gente sabe o quanto a gente tem de ganhos quando as nossas crianças estão na escola. Tanto é que na SRM não é permitido a gente tirar o aluno do turno da sala de aula para ir para o atendimento. A gente faz isso no contraturno. Por quê? Porque a ideia não é tirar ele do grupo social, porque ele tem as interações, ele tem um processo de socialização, e ali vai estar tendo aprendizagem social. Se a gente tira ele desse momento, se a escola diz não venha, a escola está tirando dele o direito dele estar vivenciando isso. E aí não é mais inclusão. Percebem? Então, o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, que toda escola precisa ter, deve ter, e que deve ser coletivo, deve envolver o professor regente, que é o professor da sala de aula, o AE, que é o professor da sala de recursos, o acompanhante pedagógico, que é aquele que Berenice Piana lutou pelos autistas, mas que os outros deficientes já tinham direito,
e os demais profissionais da escola. E tudo isso envolvido para o estudante, porque é isso que vai promover a ele as várias aprendizagens e possibilidades que ele vai ter no entorno da escola. E aí a gente lembra do tempo da gente escola, por isso a musiquinha de antes. Quando a gente estava na escola, quais eram as atividades que a gente fazia? E quais eram as que a gente mais gostava de fazer? Não é verdade? Então, para eles, não é diferente. Então, esse estudante incluso, com deficiência, ele tem uma gama de responsabilidade. Então, ele é do AE, ele é da sala regular, ele precisa de acompanhamento pedagógico, ele tem os demais espaços sociais que ele precisa frequentar. Então, de modo nenhum, ele pode ser impedido de ir para passeio, para festa, para apresentação ou para qualquer outra atividade da escola, porque ele, ou pela sua deficiência, seja impedido. E ele, em geral, deveria ter as terapias. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente, infelizmente, ainda tem um sistema público de saúde deficitário e a gente não tem ainda as clínicas e escolas implementadas, que é o que deveria dar suporte para o trabalho terapêutico, como, por exemplo, fonoterapia. Por favor, me ajudem. Isso mesmo. E de terapia ocupacional. Isso foi só para ver se vocês estavam prestando atenção mesmo. Então, tem dois tipos de sala de recurso. O tipo 1, que deveria ter mobiliário, microcomputador, impressora, software, materiais com jogos e tecnologia assistiva. E é o tipo 2, que tem todos os componentes do primeiro, mais os recursos para alunos cegos. Então, basicamente, a gente vai ter 4 níveis de ensino e a educação especial na perspectiva inclusiva, ela perpassa por todos. Então, na educação infantil de 0 a 3 anos com estimulação essencial, de 3 a 5 ou de 0 a 5 anos com estimulação precoce no atendimento ao AE. Por que eu botei de 0 a 5 anos? Porque se nesse interim a criança já tem um laudo com deficiência, ela vai para a estimulação precoce, que é diferente da estimulação essencial. Já no ensino fundamental, ela tem o atendimento no AE, nas salas de SRM e as adaptações para a superação das barreiras. No ensino técnico, ela também deve ter o mesmo aporte do ensino superior, que é o atendimento do AE nas SRMs e as adaptações para a superação de barreiras. Da mesma forma, as adaptações de suporte com tecnologias assistivas, professores, intérpretes, libristas ou o que seja que dê conta da necessidade dele. Então, quando a gente fala de adaptação curricular, adaptação pedagógica, a gente fala de currículo, a gente fala de metodologia, a gente fala da avaliação e a gente fala da construção do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Então, é sempre interessante para os pais, os professores, terem um instrumento de acompanhamento individual. Então, o que é que aquela criança tem? Qual é um pouquinho da história dele? O que é que ele tem facilidade, o que é que ele tem dificuldade, quais são as fragilidades, para que a gente possa nortear o trabalho em cima daquele indivíduo. E aí possa nortear o currículo. Então, o professor está trabalhando plantas. Então, dentro das plantas, a gente não vai poder fazer uma atividade escrita. Vamos fazer uma atividade sensorial? Como é que é uma atividade sensorial? A gente não vai poder fazer uma atividade sensorial com texturas. Vamos fazer de outra forma. Então, como é que a gente vai poder construir esse material, esse recurso didático pedagógico, para a gente poder facilitar a vida dele diante as possibilidades e as limitações que a deficiência dele possibilita? Da mesma forma, a avaliação. Vou voltar um pouquinho. Na avaliação, a gente tem grandes conflitos, como, por exemplo, as provas. Vai fazer, não vai fazer, ou vai fazer de que forma? Então, muitos professores se negam a fazer a avaliação. Então, isso é uma situação que deve e precisa ser pensada
pelo AEE, pelo professor regente, pelo acompanhante. E, sobretudo, a gente que é família e que é profissional, a gente precisa estar perto, para que não fique uma situação solta nem perdida, né? Então, isso é um ponto muito frágil desse processo pedagógico. Todas as crianças, né, percebam e vivenciem as possibilidades e as limitações da sociedade e não das pessoas. Obrigada e um bom dia. Primeiro curso prático de inclusão em Recife. Oferecimento Pepita Duran, Clínica Multisserviços e Home Care, Rua Carneiro Vilela, 324 Aflitos. Telefone 3436-0834. E Clínica Rogério Antunes, em 2 endereços. Em Boa Viagem, na Rua Almirante Batista Leão, 169, e no Torreão, na Rua de Djalma Farias, 251. Telefone 3343-1688.